Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteiros do Condado. Davi Fontinelli aqui, analista de fundos da XP Advisory. E hoje, o assunto hoje é um assunto bem interessante. Vamos abordar aqui o mercado de ações no Brasil. Ultimamente a gente estava falando mais de multimercados, crédito, mas hoje o programa tem diversos insights e muita pesquisa que a gente fez aqui dentro de casa para trazer para você esses insights sobre o que está acontecendo com a Bolsa Brasileira, o que os gestores estão pensando, o que eles estão fazendo, além das cartas que costumamos sempre trazer. Aqui comigo temos, como sempre, Guilherme Avessa. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom? Fala, Davi. Tudo bem? Foco hoje em falar um pouquinho sobre uma classe de ativo que hoje praticamente não faz mais parte da carteira dos investidores, né, que é a renda variável. A gente vai falar bastante sobre isso, mostrar números e ver que praticamente todo aquele dinheiro que entrou em equities em Brasil entre 2019 e 2021 foi embora. Não tem mais dinheiro, tanto dinheiro alocado em ações, a gente está nos lows aqui de exposição em renda variável, e eu acho que isso tem implicações e reflexões importantes que a gente vai conversar ao longo do programa. Até porque, Avessa, a gente escuta também dos gestores, né, do quão atrativo está o valuation, de como isso pode ser uma oportunidade de uma vida, gestor montando fundo exclusivo para montar uma alocação mais relevante em bolsa, né, para papéis específicos de qualidade. Mas enfim, é um tema que merece sua atenção. Acho que historicamente o assunto ele sempre trouxe engajamento dos investidores, mas a alocação, os recursos aí já estão mais escassos, né? O mercado, em alguns casos, parece que jogou a toalha para alguns papéis, alguns investidores. Os clientes em geral, né? Acho que não querem mais saber de bolsa, por um motivo compreensível, que é o que a gente vai abordar aqui, os retornos da renda variável no Brasil. Então, esse é o programa de hoje. Você que está nos assistindo aqui deve estar sentindo a falta do nosso querido Lucas Collazo. Mais uma vez, está nos deixando na mão aqui, né, Vess? Está muito atarefado o Lucas Collazo. O Colasso agora viaja pelo Brasil, né, então ele É. tá ali na sua função do banco de atacado agora, cada semana numa capital diferente aqui do país, então tá difícil vê-lo em São Paulo. Mas é legal ver a repercussão que o Carteiros tem tido no mercado, né, poxa, tempo inteiro, alguém dos diferentes segmentos, né, seja gestor, seja, alguém de escritório de agente autônomo, seja investidor, é muito legal ver o feedback de quem acompanha o programa, né, que acabou virando esse grande fórum aqui sobre fundos de investimentos aqui no Brasil. Então, muita gente procura a gente aqui para falar de alguns temas e tal. Então, eu queria convidar, né, quem está nos assistindo, né, além de curtir aqui o nosso episódio, mas, poxa, se tiver interesse em ouvir alguma outra carta que a gente não falou, poxa, é uma indústria, tem mais de 1.000 assets aqui no Brasil. Então, quem tiver qualquer tipo de sugestão de carta, gestor, tema sobre fundo de investimento, que quiser que a gente discuta e debate aqui, fica à vontade, escreve aqui nos comentários aqui do vídeo do YouTube, que a gente vai estar 100% à disposição e a gente vai levar aqui para começar a trazer um pouco mais também desse feedback que a gente já escuta nas ruas, mas eu queria deixar ele aberto para toda a nossa audiência aí, para gente trazer ainda mais cartas e deixar esse conteúdo mais interessante. E agradecer também, né, para todo mundo que está nos assistindo aqui, nos escutando. Obrigado por essa audiência, né, de cada mês. E é isso, acho que para qualquer carta, vídeo, tweet de gestor, pô, eu quero que vocês comentem o tweet do fulano. Bom, é o alvo aqui do nosso programa. A gente aborda esses conteúdos quaisquer que sejam da indústria de gestores e sempre trazendo os nossos insights, né, que é principalmente o que a gente vai abordar aqui hoje, é fruto de uma pesquisa que a gente faz. Mas vamos lá, né, falando, do tema principal, o que que é o ponto de partida aqui do assunto de hoje? O mercado de ações no Brasil. Ponto de partida são os retornos que a classe de ações, e mais especificamente o nosso índice Bovespa, teve não na janela de curto prazo, mas na janela de longo prazo, né. Então, Nando, acho que se puder plotar aqui na tela nosso primeiro slide, esse aqui é o ponto de partida. A bolsa brasileira, não no curto, mas no longo prazo. Ah, o que que é o longo prazo? Pode ser, eu coloquei aqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, you name it. Acho que como é que tá a foto hoje dos índices de mercado? O Ibovespa ele acaba perdendo para o CDI, que talvez seja o principal
benchmark, né, o índice de comparação na janela de 5, de 10 e de 15 anos. Aqui a gente coloca retorno anualizado, né, mas a gente vê que em 15 anos o Bovespa rendeu 4,18 anualizado, que é metade do que o CDI rendeu. E o índice ele rende menos do que, nessa janela de 15 anos, menos do que o dólar, ou seja, dólar menos 4, e menos do que o próprio IPCA menos 1,70. A gente vê que nessa janela, o que bateu o CDI foi o índice de juro real das NTNBs longas, né, que seria talvez uma proxy do que é o índice de ações. Né, ações você adiciona o prêmio de risco de equity, mas o IMAB5, nessa janela de 15 anos, foi o único índice aqui de 2 dígitos, 10,74% ao ano, mas próximo do CDI, né, com a vol absurdamente mais alta, mas também em 10 anos ele acaba superando o CDI. Então, aqui, esse é o ponto de partida. Acho que fruto de muito questionamento, né, dos investidores e até dessa descrença com a classe, o que não significa que isso vai se repetir para frente, né? Acho que, se tratando de Brasil, muitas das coisas que aconteceram no passado, elas vão se mutando ao longo do tempo e o futuro é bastante diferente pode ser bastante diferente do que foi o passado, né? Então, acho que essa é uma das premissas que a gente sempre precisa ter em mente. A gente fala do retorno histórico, mas o quão replicável é isso, né? E o duro aqui quando a gente vê esses números é o longo prazo chegou e esse longo prazo não compensou você ter risco de equities dentro do portfólio. Então, o que deixa ainda mais, explica, né, esse movimento, né, de saída de recursos de fundos de ações, da bolsa. É uma janela aí de 3, 4 anos muito dura para a nossa indústria de ações aqui no Brasil. E quando a gente olha os números ajudam a explicar bastante o porquê desse movimento, mas fruto de uma piora muito grande de performance da bolsa nos últimos 3 anos e com um nível de CDI altíssimo, né? O CDI agora se aproximando pro nível de 14%, aumenta ainda mais esse desejo do investidor, tá próximo do CDI, né. E é engraçado que, o que eu mais escuto aqui na Faria Lima, e no Leblon, pensando no investidor que aloca capital, é de que: "Poxa, 2025 me dá o CDI de retorno que eu tô feliz, eu quero ter esses 14,25% ou até um pouco mais de CDI, e para mim isso já é suficiente, eu não preciso correr mais risco, eu não estou a fim de tolerar a volatilidade da bolsa ou de qualquer outra classe de ativo de risco, me entrega o CDI que eu estou feliz em 2025". É basicamente essa a mensagem que a gente escuta, nos corredores da Faria Lima e do Leblon, nesse início de ano. E, inclusive, um outro comentário de bastidores é algo como: "Estou reduzindo bolsa mais um ano e torcendo para que a bolsa não suba pra caramba esse ano, porque depois de 3 anos reduzindo bolsa e sofrendo com o retorno dela, se agora que eu tô no low de alocação a bolsa explodir", o que não é muito a expectativa para esse ano especificamente, mas se acontecer, nada, nunca sabemos, né, o investidor vai ter pegado no low de alocação, o que historicamente tende a ser um pouco dos Né. movimentos E que já que acontecem. começou a acontecer, né, aquela O início de ano tá dando sinais. tá começando a coçar a mão, aquele, long short, long Estados Unidos, short Brasil, aparentemente, por enquanto não funcionou aí nesse primeiro trimestre de 25. É. Mas eu acho que, assim, falar da bolsa olhando só para o índice é uma análise, não é que é ruim, mas ela é um pouco mais Isso. superficial. E parte dos estudos que a gente fez para trazer aqui hoje é colocar uma lupa, tentar entender a história da bolsa de maneira mais granular. E um dos elementos dessa história, até passando para o próximo slide, é a história em termos de setores, a composição setorial do Ibovespa, que é um tanto diverso em termos de fatores de risco, nos últimos 15 anos. E a gente vê aqui no gráfico que tem 2 setores que acabaram se destacando um tanto mais do que os demais, que é o de utilities, empresas do setor elétrico, de saneamento principalmente, e o setor financeiro, e aqui representado principalmente por nomes como Itaú e Banco do Brasil, né, em retorno histórico. Então a gente vê que a história da bolsa brasileira, ela primeiro que até 2014 o índice tinha uma composição, uma metodologia que foi muito desfavorável para o próprio índice em função do
do critério de ponderação em função da negociabilidade, aí nomes como OGX e PDG acabavam prejudicando e detraindo muito valor. Mas, mais ou menos nessa época também, né, a gente vê que o setor de utilities, aqui representado pela Coazul, foi um tanto prejudicado ali no governo Dilma, né? Então, ele era um setor que tinha menos participação no índice, em termos de retorno não era destaque. A gente vê um destaque, na verdade, lá no governo Dilma, do setor de consumo, né? Que é aquela história das grandes empresas compounders, como Renner, Ambev, consumo tanto cíclico quanto não cíclico, mas eram nomes que, inclusive, os gestores Isso. capturaram muito bem, tinham mais participação em relação ao índice, e nessa época foi uma época de muito alfa dos gestores versus o índice. A gente vê na linha roxinha aqui do gráfico que realmente era o setor que mais se destacou nessa janela que começou em 2010, né? Mas a linha roxinha, ela teve um alta performance, e essa linha desde 2022, segundo semestre de 2021, foi uma desgraça, né? Foi Acho que dizimada pela foi competição. dizimada pelo ambiente competitivo, pelo juro no Brasil e pelas oportunidades ou falta de oportunidades de crescimento para o setor. Então é realmente a que teve a maior queda desde então. Agora, a linha de utilities, por exemplo, né, que eu falei que lá no governo Dilma estava underperformando, a gente vê que no tempo ela foi compondo capital, compondo retorno, e nessa janela é a que mais se destacou, né? Então, a gente já vinha falando, todo mês, né? A gente falava, os gestores estão mais posicionados no setor de utilities, é uma preferência, as empresas com maior previsibilidade de fluxo de caixa, etc, etc. E o que foi um insight que eu tive, até que eu falei contigo antes do programa, é que antes eu achava que existia a priori uma preferência dos gestores pelo setor de utilities, pela natureza desse tipo de empresa que é mais defensiva em termos de risco-retorno, isso levava o gestor a preferir esse tipo de empresa. Mas, na verdade, tem um pensamento que inverte um pouco a relação de causa e efeito, que é o fato de que foi nesse setor que surgiram as maiores oportunidades de longo prazo, então isso fez com que os gestores procurassem essas oportunidades. Então, é uma lógica um pouco inversa que às vezes a gente tenta encontrar quais os setores nos quais o gestor tem mais afinidade, mas na verdade isso tende a ser um pouco do onde que no mercado de capitais do Brasil as empresas, o mercado dá mais oportunidades e é lá onde o gestor tende a pescar mais. É. Né? Então, enfim, tudo isso para dizer que esse foi um setor que, de fato, no qual houve mais oportunidades. E aí o nome, talvez o mais emblemático aqui, mais presente na carteira de gestores é Equatorial. Que, inclusive, ano passado... O que aconteceu ano passado, Roberto? A partir do momento que a Equatorial foi quase descoberta, né? Porque ela sempre foi aquele papel que nunca foi a melhor ação do ano, mas tinha ali o seu retorno de 15, 20% ali, um retorno anualizado numa janela de 15, 20 anos desde quando o papel havia sido listado, né? A Equatorial era uma ação que nunca tinha tido um ano negativo, então mesmo nos anos difíceis ali, 2012, 13 e 14, ela tinha conseguido performar bem. E olha só que interessante, 2024 foi o primeiro ano onde a Equatorial teve performance negativa, praticamente 20% de queda, e uma posição que detraiu muito valor ali dos fundos de ações que tinham como uma posição relevante, né? Então o segmento de utilities ainda é bastante representativo, né? E a gente está falando muito de Ibovespa, mas é isso, existe um universo de índices também que eles não ficam somente atrelados ao próprio Ibovespa, então o próprio índice de dividendos, que tem já uma concentração maior no setor de utilidade pública, né, em segmentos mais defensivos. Quando a gente compara o índice de dividendos versus o Ibovespa, existe uma grande diferença de retorno nesse segmento de dividendos. É por isso até que dentro do universo aí de clientes institucionais, das fundações, é um tema ali que nós, ali, Thiago Bellodi, ali, que está capitaneando esse processo de gestão ali com os nossos clientes institucionais, a gente tem trabalhado muito esse tema dentro da carteira dos clientes, porque é um pouco dessa bolsa que deu certo no Brasil nos últimos 15 anos e parece ser uma bolsa mais defensiva e que vai conseguir nos proteger mais desse ambiente, desse cenário ainda bastante complexo,
Só que uma métrica, né, o setor a beleza desse setor de utilities também é que você consegue metrificar a TIR real, né, o quanto você tem de prêmio em relação à NTNB. E a NTNB que já está num patamar bastante atrativo, negociando em torno de IPCA mais 7, quando a gente conversa com a média dos gestores ali que carregam posição no setor de utilities, eles enxergam uma posição ali, um prêmio, né, um prêmio muito maior do que a gente já viu em outros momentos nesse setor de utilidade, algo em torno ali de IPCA mais 12, IPCA mais 14, alguns papéis até com um retorno de IPCA mais 16. Então existe algum certo grau de previsibilidade nesse setor e um grau de descolamento versus as NTNBs que talvez se encontre no seu maior patamar desde a crise de 2008. Então acho que isso ainda leva ainda mais pressão e interesse da indústria para esse segmento. Em termos de nomes, além de Equatorial, dá para mencionar aqui nomes como Eletrobras, Eneva, acho que são dos que estão mais presentes nas carteiras dos gestores. Um outro nome que, principalmente desde o ano passado, né, Sabesp, foi talvez uma das maiores contribuições, por causa da oferta principalmente, né, mas para os gestores ano passado. Agora, em relação ao ano passado, não é isso. Acho que o descolamento para o índice, que a gente viu um descolamento relevante, né, para a maioria dos gestores no ano passado, foi muito em função desses nomes supostamente mais defensivos, que tinham um peso mais alto nas carteiras, que tiveram quedas bastante atípicas, né? E que, inclusive, no início desse ano já teve uma boa recuperação, né? E que, inclusive, está ajudando os gestores em 2025, né? Então, o setor, ele tem se tornado, e eu acho que é uma tendência que deve se persistir. Inclusive, vale mencionar aqui que é um dos pilares que a gestora TB Capital sempre defendeu a ideia de que no Brasil, entre as poucas oportunidades de investimento em empresas que conseguem ter boas oportunidades de alocação de capital com taxas atrativas, o setor de utilities, né, de infraestrutura é um deles, né? Então, é uma ideia que acho que hoje em dia a maioria dos gestores concorda e explora isso nos portfólios, né? E olhando na prática, assim, é o que falta no Brasil, né? É o grande gap do Brasil, um país continental, tem enormes desafios de infraestrutura ainda, de logística, transporte, saneamento básico. Então, na prática, né, quando a gente olha no país, poxa, acho que a questão do consumo, a questão do varejo já está muito bem difundida, mas a gente tem enormes desafios no setor de infraestrutura. Então, eu acho que seja no mercado, através do mercado de capitais, né, seja no mercado de dívida ou no mercado de equities, tem tudo a gente tem tudo para, aos poucos, né, vão demorar muitos anos ainda, mas tem um gap aí para o país fechar no setor de infraestrutura. E isso conversa, né? Porque a gente se conversa, que eu digo, com o assunto de debêntures incentivadas, porque a gente fala de utilities, que na verdade ações de utilidade pública, e tem muitas empresas do setor que atuam com infraestrutura e que eh, desenvolvem projetos estruturais para o país e que emitem É dívidas isso. que são debêntures incentivadas, enfim, acho que as coisas estão conectadas aqui. É engraçado que talvez isso até dê até mais sustentação para as ações, né, porque como a gente tem um mercado muito, um mercado crescente de produtos de debêntures de infraestrutura, crescimento de mais de 150 bilhões de reais em fundos de debêntures de infraestrutura, esse benefício da isenção de imposto, as famílias de alto patrimônio montando seus fundos exclusivos de debêntures de infraestrutura, a gente consegue ver que essas mesmas empresas, uma boa parte dessas mesmas empresas estão listadas na bolsa, só que existe uma arbitragem de prêmio aí, né? Quando a gente olha para o prêmio de crédito privado de quem está investindo hoje nessas debêntures de infraestrutura, praticamente ele não tem prêmio em relação à NTNB. A única vantagem é que se você comprar uma B, você paga imposto, se você comprar uma debênture de infraestrutura, você paga. Só que quando a gente olha para o mundo de equities, né, o mundo de equities não absorveu esse mesmo fechamento de prêmio de risco, pelo contrário. Então existe essa discrepância de prêmio entre o mundo de debêntures de infraestrutura e as ações, e eu acho que aí a melhor definição de quem
de explicação para isso veio do Pedro da IP, né, no podcast que ele fez com o Cocolazo no Stock Pickers há 2 meses atrás, que é o prêmio da paciência, né? Aqui no mundo de debênture de infraestrutura é mais essa previsibilidade, é uma volatilidade menor, e quem quer capturar o IPCA mais 12, IPCA mais 14 no mundo de equities, vai ter que conviver com um nível de volatilidade muito maior, sujeito à volatilidade de pesquisa eleitoral, qualquer tipo de outro evento que acontecer no meio do caminho, mas o prêmio tá lá. O desafio é você conseguir ter essa paciência, e vai exigir muito mais paciência para quem for para equities do que quem está numa debênture de infraestrutura, e ainda mais com esse benefício da isenção de imposto. E a historinha aqui, a gente falou um tanto do setor de utilities, né, porque merece o seu espaço, mas em segundo lugar nesse retorno acumulado por índices setoriais, vem o setor financeiro, né, que é um setor que tem como os principais contribuidores Itaú e Banco do Brasil, mas historicamente sempre foi um setor bem representado no índice Ibovespa, os grandes bancos, né, fato. Até porque nesse índice não estão presentes nomes como XP e Nubank, porque são listadas fora do Brasil. Uma desvantagem até para o nosso índice, que pode ser capturado através dos MSCIs, né? Isso, e o índice, a B3 inclusive lançou o novo índice, né, o Ibovespa B3BR+, é o IBBR, que inclui os BDRs, e a diferença prática é que vai ter, acho que vai ter XP, Nubank, Stone, se não me engano. Mas esse foi um setor em que, por mais que não houve um crescimento histórico, né, de market cap, no relativo aos outros setores, né, porque as empresas já eram grandes, a composição de retornos foi mais estável e no tempo ele conseguiu se destacar frente aos demais, né? Então é outro setor relevante no IDIV, né, que você comentou. Isso. E aí, por fim, a gente coloca aqui também materiais básicos, que foi outro setor que acabou caminhando junto com o índice, né, mas um pouco acima ali durante a Covid. E aí acho que Vale acabou puxando para baixo aqui nos últimos tempos. O setor de setor financeiro no Brasil, né, eu acho que é um insight bom aí nesse universo do que os gestores estão fazendo e falando, ele não vem do mundo de equity, mas ele vem do mundo de private equity. O Paulo Passoni da Valor foi SoftBank. Dentro do universo dele de investimentos, um setor que é bastante representativo dele para o mundo de private equity é exatamente o setor financeiro aqui do Brasil. E ele enxerga, né, dos comunicados que ele fez, e fez também no último podcast que ele gravou aqui no Outliers, é exatamente na linha de que a gente tem um dos setores financeiros mais sofisticados do mundo. Então é aqui onde a gente teve um desenvolvimento fenomenal do que é o Pix. É um país aqui que, poxa, já tem muito difundido o uso de cartão de crédito, pagamento através do celular. Então, como o país, e na magnitude que a gente tem, né, do ponto de vista de um banco central que já foi muito premiado aí e é reconhecido internacionalmente, isso acaba fomentando muita oportunidade no setor financeiro aqui do país, seja nas grandes companhias, que também têm um grau de inovação importante, mas também nesse universo de fintechs, de empresas que estão surgindo, exatamente porque aparentemente o brasileiro é bom e faz muito bem e trabalha muito bem no setor financeiro. Então, acaba sendo essa performance de 15 anos aqui tá bem atrelado ao que é a nossa indústria financeira aqui no Brasil. Boa, interessante. Eu não tinha a dimensão disso. Mas um dado interessante aqui em relação a essa história do índice, né? Até passando para o próximo slide, é um pouco do que foi a comparação entre empresas privadas e estatais. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Para todo mundo que está nos assistindo e para quem está nos escutando, eu vou fazer o máximo aqui para narrar em detalhes os gráficos, porque o gráfico que está aqui na tela, ele explica muito do que foi a underperformance dos gestores ativos em relação ao índice, né? Porque o que é comum, você olha o retorno do gestor, que vai ter um portfólio de ações diversificado, de 20 a 25 nomes, compara com o índice, vê que ele rendeu abaixo e julga negativamente, o que tem algum fundamento, mas é importante você entender um pouco do que explica essa underperformance. E o gráfico que está aqui na tela,
ele pega não só o retorno do índice desde janeiro de 2020, mas essa segregação entre o índice, o Ibov estatais e o Ibov restante, né, as empresas privadas. E isso nos mostra um belo descolamento, assim, é surreal o descolamento entre o índice de empresas estatais e o restante da bolsa. E aqui basicamente vai ser explicado por Petrobras, que nos últimos 5 anos subiu ali em torno de 300%, versus todo o restante da bolsa. E principalmente desde 2022, né? Acho que o gestor ativo, ele tem como mandato construir uma carteira de ações com um perfil de risco-retorno otimizado, mas que, por definição, ele nunca vai tomar um risco excessivo, que possa comprometer a sua estratégia, né, e o seu negócio, né, em última instância. E o fato é que, principalmente a partir do início do governo Lula, no final de 2022, houve, assim, a todo momento, diversas declarações sobre iniciativas e condutas na Petrobras que seriam ruins para o negócio, em termos de novos projetos, com retornos baixos e que não seriam, em última instância, boas para a ação. Então, em função dessas declarações, eu diria que a maior parte dos gestores ou não carregaram um papel em função desse risco, ou carregaram numa proporção bem menor do que a do índice, ali em torno de 9, 10%, durante boa parte desse período. O que é que foi realizado? Por mais que houve diversas declarações, não houve a materialização dessas ameaças, enquanto isso o papel explodiu de retorno para cima. Então, um único papel explicou boa parte da alta do índice sobre a maior parte dos gestores, e por outro lado, parando para pensar no cenário contrário, né? Se o gestor toma o risco de investir em Petro, fazendo dever de casa, com análise de todo o valuation, de todo as condições de contorno e margem de segurança que o papel tinha, mas por algum motivo o governo vai lá e consegue realizar alguma ação prejudicial para o papel vai lá e despenca. O que que o investidor vai pensar? Pô, mas você é Era óbvio. era meio óbvio, né, dado que o governo falava. Então, assim, é um trabalho muito difícil para o gestor, esse trade de Petro, né. Eu acho que alguns gestores tiveram o mérito de capturar a parte, em função desse trabalho micro, mas para a maioria eu acho que foi um grande detrator em relação ao índice, esse case de Petro. E esse gráfico que está na tela, ele explicita o quanto que foi a diferença de retorno entre Petrobras, e aqui entra Banco do Brasil também, que foi uma alta importante e que os gestores talvez capturaram parte dela, mas assim, o resto da bolsa foi muito mal, né. É. Então, Os números são bem impressionantes, né, a gente falou desse longo prazo da bolsa dos 15 anos, que não bate CDI, não bate dólar, fica abaixo da inflação, mas é isso, a gente pegar esse índice de empresas estatais do Ibovespa, é uma alta de mais de 200% desde janeiro de 2020 até agora, até fechamento do mês de fevereiro. Quando a gente compara a bolsa, está praticamente no 0 a 0, 0% de retorno, quase numa janela de 5 anos, e as empresas de consumo caindo aproximadamente 20%. Então, olha o gap que aconteceu aqui no Brasil, e eu acho que a reflexão que fica é essa, né? Quando a gente olha para o ambiente de juros, né? A gente saiu de uma taxa de desconto, de taxa de juros do Brasil de 2% em 2020, e estamos nos encaminhando para uma taxa de juros de 14,25%. NTNB, as NTNB saíram de IPCA mais 4,5, 5 e foram para IPCA mais 7,5 e 8, que são temas relacionados à questão fiscal do país, que estão relacionados aos gastos do governo. Então, esse aumento de gastos trouxe uma implicação de uma inflação mais pressionada, uma desconfiança maior com a condução da política monetária aqui do Brasil. Então, é um pouco do que a gente está sofrendo no mercado de renda fixa. Só que o mercado de equity está nos dizendo uma outra coisa. Foi um mercado ruim para a iniciativa privada, mas, por outro lado, foi extremamente positivo para as empresas públicas. E aí a Petrobras praticamente foi a Nvidia para a bolsa aqui no Brasil. Então é uma ação representando uma parte importante do ganho que se teve aí nesses 5 anos.
Essa comparação com a NVIDIA é interessante porque eu já tinha escutado muito em relação a como bater o S&P. Tudo se resume ao quanto que você tem das ou NVIDIA Isso. ou os Mag 7, né, mas falando de Brasil, é ainda mais, importante essa exposição nos 3 papéis, que é o Itaú, Petro e Vale, ali quase um terço do índice, porque até um site aqui, né, que eu particularmente que eu tenho em relação a essa comparação do retorno dos gestores versus do índice, que é o nosso trabalho aqui, selecionar gestores e fazer valer essa terceirização do investimento em ações para a gestão especializada, para que ele supere os custos de oportunidades, não só o índice, mas todos os custos de oportunidades que são aplicáveis. Só que a natureza do índice ela é tal que, como são 3 papéis que são bastante concentrados, ciclicamente pode haver períodos em que esses papéis vão render mais do que o resto da bolsa. Nesses momentos específicos, e às vezes podem ser um pouco mais duradouros, a gestão ativa ela vai bater um índice se ela concentrar mais ainda nesses papéis. O teu alfa vai se resumir praticamente ao quanto que você tem desses papéis. E como construção de portfólio, os gestores não vão concentrar a exposição da carteira em 3 papéis, né. Então, ciclicamente, é esperado que o índice supere os gestores ativos, enquanto que, uma vez que existe essa outperformance, esse descolamento, e dado que é cíclico, é razoável esperar que para frente isso se reverta. Então, assim, hoje, dado esse dado que a gente mostrou aqui do descolamento de Petro, é razoável assumir que a diferença entre Petro e o restante da bolsa não vai ser a mesma do que foi nos últimos 3 anos. E nessa lógica, é um argumento favorável para os gestores ativos, em função dessa reversão à média, de certo modo. Nunca dá para cravar aqui, mas a gente sempre trabalha com o pensamento probabilístico, então nosso trabalho aqui, pensar nas probabilidades e assimetrias. E hoje, é razoável afirmar que está assimétrico para os outros setores da bolsa outperformarem essas top positions do índice, né. Então, esse é um insight que eu tive mais recentemente vendo o grafo. E quem escreveu muito bem sobre isso, foi a Alpha Key, né, acho que vale a pena até mencionar, da carta, né. Perfeito. Acho que é um A Alpha aqui divulga a sua carta anual, e eles sempre trazem, insights diferenciados, né, e até tem tido bastante repercussão as aparições do Kellet, né, nos podcasts, mas o estudo que eles trouxeram é um pouco dessa realidade do nosso índice e do que essa composição concentrada traz. Porque eles fazem uma comparação entre o que foi o ano de 2019, por exemplo, o bull market, tudo subiu, e o ano de 23 e 24, em que teve esse descolamento de Petro, assim, absurdo. Você quer entender como que, estatisticamente, é a chance de um gestor bater o índice ou não, que é o exemplo que eles trazem na carta, os dados, é você fazer simulações, simulação de Monte Carlo que você pega milhares de portfólios e a premissa deles é considerando um portfólio de 20 ações, equal weight, 5 ações em 5% do portfólio em cada ação, e simula a dispersão de todos esses retornos que o portfólio teria. E o fato é que em 2019, a grandíssima maioria desses portfólios simulados bateu o índice. O índice ficou, tipo, alguns desvios padrão abaixo da média de todos esses portfólios. Então, assim, se você olhar todos os gestores ativos, que seriam uma proxy desses portfólios simulados, de fato a maioria deveria estatisticamente ter batido o índice e foi o que de fato aconteceu. Por outro lado, quando você pega o biênio 2023 e 2024, a foto muda bastante. O índice ele já está no percentil, né, no grupo superior, acima da média das simulações. Então isso significa que estatisticamente foi muito mais difícil de bater o índice. Então você entende, e de fato foi o que a gente observou, né? O que a gente escuta, os gestores não estão batendo índice e tal, mas isso eles mostraram em números, em estatísticas, o que talvez a gente explicou na parte, a intuição por trás, né?
a concentração do índice leva a ver essas distorções. E, de novo, nada persiste para sempre, né? A gente sempre trabalha com assimetrias e probabilidades. Olhando para frente, acho que o cenário pode ser diferente. E a gente está numa fase que talvez exatamente por esse biênio ali 2023, 24, e eu acho que tem a intuição e o dado técnico, né, que acho que para justificar esse período difícil de superar o índice, um movimento muito forte de Petrobras, eh, existe todo essa migração para títulos e opções de investimentos passivos, que eu acho que é um movimento natural. Acho que a exposição de investidores, se a exposição de investidores em equities já é baixa, já é extremamente baixa, o investimento em produtos passivos aí nem se fala. A gente está falando ali de 3, 4% do segmento de produtos de ações. Mas eu acho que o caminho não é um ou o outro, mas são os dois convivendo juntos, né? Então é ter um portfólio que combine títulos passivos como o índice de dividendos, o Ibovespa ou o próprio MSCI, que tem essa vantagem de ter as empresas do setor financeiro lá fora, e combinar isso com gestão ativa, né? Acho que a gestão ativa tem uma história, né, diferente do que a gente viu ali dos 15 anos de insucesso do índice. Tem grandes histórias aqui no Brasil de gestores que conseguiram ganhar da bolsa, ganhar do CDI, ganhar do IPCA, ganhar de qualquer grande benchmark, investindo em ações aqui do Brasil numa janela longa de tempo. Então, acho que esse mix de portfólio, ainda acreditando que existe um alfa a ser capturado pelos gestores, deve ser um caminho bastante interessante, olhando um horizonte aí dos próximos 5 anos. É o que a gente faz dentro de casa na É, XPA, né? Já dando, na contando o que a prática. gente exerce na prática, né? Mas seguindo aqui na nossa apresentação, né, um outro dado que a gente trouxe aqui é mais uma análise da composição setorial do índice. E a gente vê aqui entre os principais setores como é que o índice evoluiu ao longo do tempo, né? Primeiro que o setor mais representativo há 10 anos atrás era o setor financeiro, com 37% do índice. Os grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, etc. E foi um setor que é curioso, né? Porque ele foi o que mais perdeu, junto com o consumo, mais perdeu participação, mas ele também foi um dos que mais renderam, né. Então eu diria que os grandes bancos, eles não tiveram um crescimento de market cap, né, em função das avenidas mais restritas de crescimento, mas foram um play muito mais estável numa bolsa que chacoalhou pra caramba, né, e caiu durante muito tempo, né. Então, empresas mais, previsíveis, digamos assim. O segundo destaque que eu queria colocar aqui, um pouco do que a gente já falou, o setor de utilidade pública, que a gente vê que em 2014 ele tinha apenas 5% e 10 anos depois, em 2024, ele passou a ter quase 15%. Em função de tudo que a gente falou aqui, né, da expansão das empresas, as novas oportunidades de realocação de capital e crescimento de market cap, as avenidas de crescimento, e em função disso, o crescimento de share no índice mais do que se explica. Mas a gente vê que ainda tem uma avenida razoável, né, apenas 15%. Quando eu olho essa distribuição do índice, para mim, o mais chocante acaba sendo ali tecnologia da informação, que é 1% do índice, né? No mundo que a gente está discutindo AI, DeepSeek, o que vai ser do nosso futuro e quanto tecnologia faz parte das nossas vidas, ver o setor de tecnologia representar 1% do índice e praticamente a gente realmente não tá participando disso aqui do ponto de vista empresarial, nos mostra a realidade do quão importante é diversificar o patrimônio internacionalmente, se você quer estar exposto a tendências estruturais do segmento de tecnologia. Não vai ser aqui no Brasil que você vai conseguir capturar, É infelizmente. muito emblemático, né, em 10 anos, o setor de Hum, tecnologia da informação saiu de zero uhum. para 1%. É. Né. Inclusive, acho que vale mencionar, existe uma tese secular que os gestores do multimercado argumentam, que é o fato de que o real deve, nessa tendência mais estrutural, se depreciar, porque o Brasil é um importador, e será um importador constante de serviços, a questão de tecnologia, porque ele não produz isso dentro de casa, né. Então isso para efeito de conta corrente, é algo que deve ir se deteriorando ao longo do tempo, né, de uma questão
talvez até mais estrutural do país. É uma das grandes teses do Márcio Appel, da Adam Capital, comprar dólar, vender real, exatamente por essa saída constante, né? A gente consumindo Netflix, Spotify, Apple, todo esse desafio que a gente tem de consumo nosso que já vai direto para essas grandes empresas globais. É. Mas aí para fechar aqui o nosso insight de setores, parte negativa é consumo, né. Uhum. Eu acho que foi um setor que a gente já tinha mostrado em performance, mas quando a gente junta tanto consumo cíclico quanto não cíclico, foi a maior queda setorial do Ibovespa, né. Então nomes como Ambev e BRF estavam no top 10 do índice lá em 2014 e perderam a sua representatividade, né. Foi uma queda de quase 15%, né, na representação setorial desse setor, desses setores na bolsa brasileira. Então é isso aqui um pouco do que a gente traz de setores, mas tem um outro insight, assim, bem interessante, se puder passar para o próximo slide, ô Nando, que é um insight que a gestora Dries trouxe em sua carta, que é uma carta cujo título é um tanto provocativo, né, é a carta que se intitula Nossa Estratégia de Investimento em uma bolsa minúscula e envelhecida, mas o gráfico que eles colocam na carta deles, que é bem interessante, é uma análise do histórico de IPOs na bolsa brasileira. Tem todo um contexto para essa carta, que é a questão do ciclo de crescimento de uma empresa, que é natural, existem toda a teoria por trás disso, de que uma empresa no seu início tem maiores oportunidades de crescimento, maiores avenidas, e de fato cresce mais até amadurecer e chegar num ponto em que o crescimento marginal se anula ou é negativo em alguns casos, e torna-se uma oportunidade de investimento menos atrativa do que foi no passado. E o fato é que quando a gente olha o histórico de novas empresas entrantes na bolsa brasileira, é o que está explícito no nosso gráfico aqui, né. A gente teve, acho que um grande ciclo de IPOs nos anos 2000, né, que trouxe muitos novos entrantes na bolsa brasileira, mas que de lá para cá já se passaram mais de 10 anos, né. Então, essa tese da empresa que está no ciclo inicial, que pode explorar novas avenidas de crescimento, ela não se aplica para essas empresas. E a outra safra de IPOs que houve na nossa bolsa brasileira, a grande safra, que foi no período ali de 17 a 2021, até junho de 2021, a partir de quando o juro começou a subir, e não tivemos mais nenhum IPO desde 2021. O fato é que nessa safra, a quantidade de empresas que eles classificam como de business pequeno, né, as empresas de menor capitalização de mercado, que têm menos avenidas de crescimento e, consequentemente, têm uma capacidade de rentabilização dos negócios menor, teve uma participação dessas empresas maior. Então, a oxigenação da empresa, da bolsa brasileira, com negócios com melhores perspectivas, foi menor do que comparado lá atrás. E um outro dado que eles colocaram na carta foi o fato de que nessa última leva de IPOs, a participação de investidores estrangeiros foi bem menor do que lá nos anos 2000. Por N motivos, mas o fato é que os investidores estrangeiros conhecem menos das empresas novas, em função dessa alocação, eh, que eles tiveram, né, nessa última leva, né, nessa alocação menor que eles tiveram. Então é uma mensagem um tanto pessimista e negativa que eles trazem, mas é uma análise, assim, os números estão aí, né, os dados estão aí. Não é que não existam oportunidades, mas é o fato de que a nossa bolsa, ela não se renovou ao longo do tempo, né. Acho que é natural para todo o mercado de capitais que novos entrantes apareçam, que novos modelos de negócio surjam. Acho que o exemplo dos Estados Unidos é o mais óbvio, né, principalmente com as empresas do setor de tecnologia, mas quando a gente traz isso aqui para o Brasil, seja lá qual for o setor, a gente vê uma realidade um tanto diferente. E não só empresas que talvez tenham
menos oportunidades de crescimento, as empresas com business menores por natureza, mas também até o que eles chamaram de acunharam o termo gato por lebre, que são os IPOs de empresas que não era para ter feito IPO, né, que empresas que tinham uma bandeira de tech, de tecnologia, etcétera, mas que na verdade isso era uma certa maquiagem que foi feita, e a partir do momento que o juro subiu, as empresas caíram 70, 80, 90%, mas que estão lá com capital aberto na bolsa, né. Então, essas empresas estiveram presentes nessa última leva de IPO bem mais do que na leva lá dos anos 2000, né. Então acho que, eh, são dados bem interessantes que a gente identificou na carta deles, mas de novo, não é que não existam oportunidades. Eles inclusive falam dessas oportunidades que eles carregam no portfólio deles, mas é que é algo mais restrito do que foi no passado, né. Para quem não conhece, talvez é a primeira vez que a gente traz aqui como Dris Capital, mas a Dris é o que no passado chamava-se Equitas. A diferença agora é que eles adicionaram uma mesa de crédito privado, então, essa adição de uma casa de equities agora com um time de crédito, houve essa decisão estratégica de rebranding da empresa, então agora chama Dris, mas é uma casa de equity super tradicional, tá aí há praticamente mais de 15 anos no mercado, então, poxa, 15 anos investindo em ações do Brasil, mostra o quão dura é a vida de um gestor de bolsa. Acho que aqui a análise dessa bolsa mais envelhecida da turma da Dris é um alerta aqui, mas também enxergo como oportunidade para um ambiente de empreendedorismo que a gente deve voltar a ver em algum momento aqui no Brasil. Boa, muito bom. Avançando aqui nos dados, eu queria trazer e fazer um gancho com a indústria de fundos, com a indústria de gestores. A gente falou muito aqui das ações do mercado de capitais, mas o fato é que os gestores de ações, e aqui entenda todos os mandatos de fundos long only, long bias, previdenciários, de gestão ativa. Porque isso é outro insight que eu tive, né? A gente faz esse trabalho de analisar a indústria para o que de fato a gente quer analisar. Porque quando a gente olha os dados públicos da Ambima, tem muita coisa que polui a amostra, né, os relatórios públicos. Tem muitos fundos passivos, fundos setoriais, de monoação, ou até internacionais que estão ali no grupo de ações. Então os dados ficam poluídos. Aqui a gente já filtrou toda a indústria, mas com os gestores de fundos de ações locais. E a gente vê que até 2018 era uma indústria bem enxuta, né. É curioso porque a bolsa começou a subir em 2016, acho que antes disso, assim, não existia quase Isso. nada. A bolsa começou a subir e se recuperar em 2016, pós-impeachment, mas a captação acho que não veio, acho que foi um ano de captação negativo inclusive para a Isso. bolsa. A partir de 2017 começou a recuperar a captação e crescimento, mas até 2018 111 bilhões de patrimônio para essa indústria, e aí 2019 foi o grande salto, né, foi o ano que, olhando aqui para o gráfico à direita, né, quando a gente olha a evolução anual da captação líquida, foi o maior a maior captação histórica da bolsa brasileira foi em 2019, 85 bilhões de entrada, e tanto é que não só a captação, mas o retorno dos fundos bem expressivo, levou ao crescimento para atingir esse patamar de 250 bilhões em 2019, e o crescimento persistiu em 2020, né, um ano de juro a 2, ações em muitos casos se recuperando bem, né, e a indústria atingiu ali o all time high, o patrimônio máximo de 320 bilhões. E desde então veio caindo. 2021 foi até um ano de captação ainda positiva, mas os retornos foram negativos e a indústria perdeu patrimônio. E desde 2022 a gente vê uma sangria de resgates, né. Então o fato é que em 3 anos, de 2022 a 2024, os investidores sacaram os recursos, né, a indústria teve de resgates tudo o que captou nos últimos 3 anos. Nos 3 anos anteriores, de 2019 a 2021. E o que é legal é que no nosso trabalho, né, Davi, a gente tem a oportunidade de conversar com esses grandes gestores de ações que investem na bolsa há 15, 20, 25, 30 anos, né?
E para a gente está muito claro, né, quando a gente observa nos números e nas conversas de diligência que a gente tem com esses cases mais consagrados aqui na Bolsa do Brasil, né, o que eles nos reportam é basicamente isso, né? O dinheiro que foi captado ali entre 2021 e 22, né? Algumas casas fizeram, né? Algumas dessas casas que são mais inacessíveis aqui para o investidor fizeram janelas de abertura, reabertura entre 2021 e 22. Alguns investidores entraram, fundos que captaram 2, 3 bilhões de reais. E esse mesmo montante, né, nas conversas que a gente teve, exatamente esse montante que entrou nessa última janela foi embora, foi resgatado nos últimos 2, 3 anos. E o estoque que ficou, né, o motivo da gente ter ainda casas com um patrimônio de 5, 10, até um pouco mais de 10 bilhões de reais, é basicamente que esse é um retorno composto por investidores que já estão há mais tempo na bolsa. São pessoas, famílias que já estão um pouco mais familiarizadas com essa volatilidade, com essas vacas magras do índice, né? Uma sangria de 3 anos. São poucos investidores que têm essa paciência de aguentar, mas na prática, quando a gente olha os cases de sucesso no mundo de asset management, hoje, né, em termos de patrimônio, né, aí eu estou tirando performance, estou tirando o efeito de rentabilidade, mas de casas que tiveram mais sustentabilidade no passivo, isso está menos atrelado se o investidor é varejo, institucional, private ou multifamily office, mas basicamente a vantagem competitiva do gestor são esses clientes que estão há mais tempo investido, né? Então a gente fala tanto de tempo como um fator relevante para retorno de investimento, a gente está vendo isso na prática. O investidor que está mais tempo investido nos bons fundos, ele tem mais paciência e ele aguenta mais uma janela relativamente longa de underperformance. Isso é uma aula de viés comportamental, né? O Ah. investidor que entrou em 2022 foi o primeiro a sacar os recursos com a queda do índice, E né? aconteceu na bolsa lá fora, né? A mesma coisa que aconteceu em 2021, quando o S&P caiu em 2022, e o mesmo agora acontecendo em 2024, todo mundo comprando bolsa internacional em dezembro do ano passado, e agora a gente está nessa janela mais difícil para S&P e Nasdaq, que nós iremos conversar um pouquinho mais à frente. E como que tá a foto dessa indústria ativa? Até tô com a colinha aqui, porque eu acho interessante trazer esses dados. Depois de todo esse movimento de lá atrás captação, muita gente perdendo PL, resgates nos últimos 3 anos, hoje a gente tem uma indústria mais concentrada, né? O fato é que hoje 10 gestoras de fundos ativos de ações no Brasil detêm metade de toda a indústria, e aí é uma indústria de mais de 100 gestoras e, enfim, é uma realidade que muitos desses nomes são os nomes que estão fazendo isso, é o que você comentou, né, há mais de 10, 15 anos e resistiram a esse Isso. período, né, enquanto que novos entrantes que até ascenderam rapidamente acabaram também decaindo e perdendo PL rapidamente. Quem são os maiores gestores de ações hoje, né? Então, o Opportunity acaba sendo o primeiro, depois Atmos, Dynamo, Squadra, SPX, Itaú. E Itaú aqui é o combinado de todas as mesas de ações que eles têm, né? O mesmo vale para Banco do Brasil também. Oceana, Sharp e Bradesco, né? Então, esses são os 10 nomes que concentram 48% de toda a indústria, tá nesses nomes. E tem um outro dado que eu acho que é importante também, que é, dentro desse grupo de gestão ativa, tem um segmento dessa indústria que são os fundos long bias, que a gente tem falado um tanto desses fundos, né? Porque principalmente nesses períodos de queda da bolsa, esses fundos, seja porque carregaram menos exposição, ou porque principalmente tem como componente a gestão ativa o market timing de exposição, faz parte do mandato dos gestores calibrar essa exposição conforme a atratividade da bolsa ou não. Então, é uma classe que, em termos de performance, se você olhar os últimos 5 anos, até 10 anos para quem tem mais do que isso, vai estar liderando os rankings de renda variável. Mas, de novo, não é todo mundo que sabe fazer isso. É um skill muito específico. Tanto é que existem poucos gestores que sobreviveram a esse período todo. Mas eu acho que vale uma menção, porque hoje em dia existem só 13 estratégias long bias com acima de 500 milhões de PL, se você olhar o fundo previdenciário e não previdenciário, e apenas 6 com um PL acima de 1 bi.
que é um valor que historicamente seria, até quando a gente compara com 2019, tinha mais do que o dobro de gestoras com mais de 1 bi. Hoje são 6 só, que é SPX, SPX Falcon, que a gente sempre fala da SPX aqui, né? Mas a estratégia long bias deles, ela tem um mérito de nunca ter tido um ano negativo desde 2013, passando 13, 14, 15, 21, 22, 24. Então, assim, o Léo Linhares e o time fizeram o grande feito de nunca ter tido um ano negativo e é a maior estratégia long bias da indústria. Em segundo lugar, Absolute, na estratégia do Pace, que eu não lembro de cabeça como que tá hoje, né? Mas até pouco tempo atrás era by far o fundo que mais rendeu nos últimos 3, 4 anos, com todo o mérito da gestão, do processo, da estratégia, enfim. E cresceu, né? Seguido na sequência de Esquadra, aqui emblemático, né? O case do Esquadra Long Bias, Com o Equatorial, né? A posição importante de Esquadra. junto com o Equatorial, que falamos bastante aqui no programa, ao lado de Oceana. Esquadra e Oceana nasceram em 2008, no ano da grande crise global. Para você que acha que esses grandes gestores de ações são bons em market timing, tá aí, 2 grandes cases de sucesso, Esquadra e Oceanas foram montadas às vésperas da crise financeira de 2008. Então, até hoje aqui, né? Até hoje para contar a história. A gente até falou bastante no último programa da Oceana. E aí, por fim, Sharp, que é uma gestora das mais antigas do mercado local, mas que a estratégia long bias nasceu em 19, se não me engano, Isso. e está entre as maiores. E aí, por fim, Dália, que talvez seja, junto com a Absolute, mas aqui tem o menor histórico aqui, mas é um histórico já de mais de 7 anos, e que sobreviveu a esse período tão difícil, né? Então, esses são as estratégias com mais de 1 bi e que tiveram todo o mérito, né, de retornos e time, empresa, processo, tudo isso é um grupo de estratégias que até a gente na XP Advisor, a gente combina o investimento em ações entre gestores long only, long bias, e assim como você comentou que é saudável você combinar o investimento passivo com ativo, dentro do ativo a gente também faz esse mix, porque existem ótimos gestores, poucos, mas bons, executando esse tipo de estratégia, né? E aí, para fechar a parte de gestores, como é que tá essa foto da indústria em termos de retorno? Reflexo de tudo que a gente falou aqui dessa underperformance, tá? Nos últimos 5 anos, de uma amostra de 120 fundos long only de gestão ativa, somente 21% batem o índice. Então, tudo que a gente falou aqui do índice descolando, Petrobras, etc., se reflete numa indústria que boa parte dela não performa, 80% não bateu o índice nos últimos 5 anos. E nos últimos 10 anos, para quem tem 10 anos, que são 86 fundos, 42% bateram o índice, ou seja, 58% não bateram o índice, né? A maioria. Então, é a realidade que eu acho que sempre vai existir, não sei se é a maioria, mas uma parcela razoável que não bate o índice, Isso. porque a indústria é competitiva, é isso. Mas existem nomes qualificados que é o nosso trabalho aqui selecioná-los e são os nomes que no longo prazo vão estar liderando esses rankings. A gente falou muito de bolsa aqui, eu queria trazer um dado mais recente, que a gente teve a oportunidade de acompanhar no painel, né? A 20 Compass fez o primeiro grande evento aí, depois da junção das duas companhias, então fizeram um painel super legal, falando de Brasil, mas trazendo algumas estratégias lá fora, 91, Wellington, então uma conversa riquíssima aí sobre cenário internacional. Mas o que eu chamo a atenção aqui, dado o tema Brasil, queria botar essa pulga atrás da orelha aqui da nossa audiência, porque a análise que eles trouxeram, né, o economista-chefe, né, o Zé Carlos Carvalho da 20, trouxe essa provocação de que em janelas onde a participação no portfólio de equities ela é mais baixa no portfólio do investidor, geralmente são períodos onde o índice tem uma boa performance. Antecedem os períodos de Então, boa performance do índice, né? então tem um pouco desse viés do investidor, né, que talvez esse market time, né, quando a gente olha uma amostra histórica de exposição do investidor, pode ser um bom indicador antecedente nessa baixa exposição
para uma boa performance do índice, né? E aí, já trazendo um pouco para a realidade, né? Eu queria aproveitar essa parte aqui, né? A gente falou muito de bolsa, mas trazer, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desse mundo multimercado também. No próximo slide aqui a gente tem até o Joe Jeans, que é poxa, um dos grandes avaliadores de fundos de investimentos do mundo, né? Tem um livro muito legal sobre o investidor inteligente sobre fundos. Ele traz essa provocação, né? Há uma eternidade atrás, 4 meses, todo mundo falava aqui sobre as implicações do segundo governo do Trump e como seria inevitável a boa performance da bolsa americana. E desde quando, né, todo esse excepcionalismo americano, né, o quanto a gente já não leu no jornal e viu em podcast em novembro, dezembro e janeiro, o quanto isso não aconteceu, né? E aí a brincadeira que ele faz é que nesses 4 meses eu não me lembro de ninguém me falando sobre bolsa chinesa e bolsa europeia, que foram bolsas que outperformaram e bastante a bolsa americana. Então ele traz essa provocação aqui, né, que às vezes boas narrativas não necessariamente são boas oportunidades de investimentos. E agora a gente está exatamente né, por conta desses 2 meses agora de má performance, né, por conta do que está acontecendo, toda essa volatilidade do Trump, a gente está numa fase aqui que de muita dispersão até de opinião, né? Então, trazendo agora um pouco para o universo macro, né? A própria Kiné usou o Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? O filme que Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é o filme que foi premiado ali no Oscar em 2022, para mostrar um pouco desse Trump que está tão presente agora na mídia, essa questão tarifária, 25% para o Canadá, 10% para a China. Não, agora não é 10% para a China, é 20%. Então, todo esse rebuliço que está trazendo o Trump tem trazido para os mercados atrapalhou muito essa narrativa do final do ano passado para preço de ativo e esse excepcionalismo americano. Tá? Então, isso tem algumas consequências importantes aqui no universo dos gestores. Verde, por exemplo, numa direção bem clara de redução de risco. Tinha posição comprada em bolsa americana, não tem. Boa notícia, estava short em Bolsa Brasil, agora não está mais. Comprado em petróleo. Mas toda essa confusão de curto prazo, né, a Verde tem essa vantagem de ser um pouquinho mais tática do que os pares, fez com que eles tivessem um passo importante de redução de risco. Um outro player que está no grupo entre hoje das principais casas multimercados do Brasil, Absolute. É uma casa que historicamente tem como a bolsa americana como uma fonte importante de atribuição de performance. Também zerou a bolsa em S&P. Então a gente tem dois grandes cases aqui do mundo multimercado estopando posição porque estão um pouco mais preocupados com todo o efeito prático do que vai ser o Trump e nessa questão de guerra comercial. Então, tanto a Absolute quanto o Verde não estão mais com posição em bolsa internacional e estão comprando inflação, estão achando que a gente pode passar por um processo inflacionário um pouco mais longo na economia americana. Por outro lado, e aí para mostrar um pouco dessa divergência de opiniões, e aqui no mundo multimercado também tem o efeito de horizonte de investimento, são posições às vezes que são muito mais táticas do que estruturais, a gente tem a Capitalo aumentando bolsa global, né? Não só a bolsa americana, mas eles trazem a tese ali de aumentar bolsa americana, bolsa do Canadá, bolsa chinesa através de empresas de tecnologia e shortear a bolsa aqui no Brasil. Então a Capitalo, né, especialmente viu o K10 que escreveu mais recentemente a carta, e isso está refletido também na carteira do Zeta, continua comprando empresas de tecnologia nos Estados Unidos, mas agora muito mais seletivo, né? Tá ali, pega um pouco de Taiwan, né? Via TSMC na questão dos chips, buscando alguns componentes ali que vão se beneficiar também da parte de data science, desse crescimento de data science, olhando um pouco para o setor de bancos, porque eles acham que os bancos não vão ser tão afetados pela questão comercial da guerra tarifária, então uma postura um pouco mais defensiva também na bolsa americana.
comprando bolsa canadense, porque quando eles olham as pesquisas eleitorais, a gente também está numa fase de transição política no Canadá. O Partido Conservador, que é um partido mais aliado ao Trump, tem grandes chances de assumir a eleição canadense. Então, na leitura da Capital, eles acham que o Trump deve tirar um pouco desse discurso duro em relação ao Canadá a partir do momento que a gente tenha mudança no governo canadense, então estão comprados em ações no Canadá. Tecnologia na China, então essa China que é muito mais, a população chinesa aceita muito mais fornecer os seus dados, né? Então, essa questão de regulamentação é muito mais solta na China. Pelo contrário, né, até o Xi Jinping agora se reuniu com os principais empresários no setor de tecnologia e falou: poxa, vamos ganhar dinheiro, vamos investir mais em AI. Então, a Capitalo quer buscar isso. E, por outro lado, curto prazo combina isso com uma posição short índice. Então, vejam que a gente está passando, essa volatilidade aqui na Bolsa fez com que alguns gestores mais táticos reduzissem risco e outros, como foi o caso da Capitalo, aumentassem o risco direcional em Bolsa aqui no Brasil. E acho que vale a pena trazer sempre à vista, né, como mais um desses players mais estruturais aqui, uma leitura também de dificuldade desse momento de excepcionalismo americano e entendendo que a gente pode passar por uma janela positiva para mercados emergentes, né? Então, conectado com China, conectado com a posição importante que eles carregam na Bolsa da Argentina já desde o ano passado, são teses importantes. Então, Capitalo, Vista, já são casas que estão entendendo que talvez o fluxo de dinheiro não seja tão forte quanto foi para os Estados Unidos e a gente comece a ver uma realocação de capital mais estrutural para países emergentes e o Brasil ali sempre como aquele mau aluno, mas que às vezes consegue passar de ano porque cola do aluno do lado. Talvez esse aluno do lado ali, os países emergentes consigam passar bem de ano e o Brasil ir nessa esteira. Mas tema para vários carteiros que vamos ter agora ao longo de 2025. Vamos falar muito sobre esse excepcionalismo americano. E as teses, né? Se a gente fosse definir esse excepcionalismo americano em posicionamento de gestor, seria long dólar. Esse long dólar não funcionou, né? O dólar está passando por um processo de desvalorização frente a euro, China e o próprio real. A posição de inflação também ainda não funcionou. Então a gente teve uma acomodação da inflação nos Estados Unidos. A famosa posição nos 10 anos, né, no juro longo dos Estados Unidos, que passaria por um processo de juros mais altos, também não aconteceu. A Treasury de 10 anos, que chegou a bater 4,70, 4,75, está em 4,30. E o S&P. Então, essa combinação, né, desse trade Trump não aconteceu e agora a gente está nesse processo de acomodação e leitura dentro dos gestores. Mas eu acho que essa provocação aqui do Joe é bem, bem interessante. O nosso filósofo aqui de análise de fundos. E é muito bom a visão macro para complementar tudo que a gente falou aqui, que é mais a questão micro, né? Acho que com isso a gente fecha, né, o programa. Gostei aqui dos insights, principalmente na parte de ações, né? Foi um conteúdo que a gente até pesquisou bastante antes de trazer aqui. Tema difícil, Então, né? Falar de bolsa aqui no Brasil, né? tema Mostrar esses nomes duros, mostrar essa underperformance, mostrar esse dinheiro indo embora. Mas fica a lição aqui de que para quem quer carregar uma posição estrutural, tem um horizonte um pouco mais longo, os investidores mais sofisticados, que estão há mais tempo na bolsa, estão posicionados e é um país que começa a entrar no radar do mundo, né? Por uma questão bem simples, preço. Boa, vamos pro momento cultural? Então, Avessa, comece aí, o que você tem de dica? Carteirinho do condado sempre firme e forte, né? Então eu gosto sempre de buscar ângulos diferentes ali para trazer nas leituras noturnas ali que eu tenho com o filhote ali antes de dormir. Poxa, quis fomentar um pouco mais a questão dele de olhar mundo, né? A gente fala tanto de mundo aqui, então trazer a curiosidade dele de outros países. Então quis trazer um livrinho ali para ele começar a entender o que é França, Museu do Louvre, Arco do Triunfo, Torre Eiffel. Então
Bruxonilda, então aquelas coisas que a gente só descobre quando é pai, existe a Bruxonilda, que ela é bastante famosa aí no mundo infantil. A Bruxonilda vai a Paris, foi a minha leitura mais recente aí com o Léo, então é legal que a gente já começa a trazer Mona Lisa e temas ligados à França. Eu acho que é uma forma legal de ir abrindo a cabeça das criancinhas, e quando a gente, se um dia der certo pra gente fazer uma viagem, ele vai entender quando estiver visitando um desses países. Então, Bruxonilda vai a Paris foi o Carteirinhos do Condado do mês. É cultura muito sólida, eu diria. É realmente muito bom, muito bom. Bom, a minha dica, eu até fiquei refletindo, né, sobre potencialmente livros, né, porque eu acho que é comum você indicar livros, mas para indicar livros eu gosto de ter lido livros. Eu não consigo acompanhar o ritmo de algumas pessoas que sempre estão indicando livros e tudo mais, né? Então não teria livros para indicar. E eu pensei em, assim, coisas que podem ser úteis. A gente fala tanto de gestores e fundos aqui, que existem ferramentas para acompanhar e analisar os fundos, os gestores, que é um tanto quanto simples, mas que para quem está nos escutando, acho que nem todo mundo sabe do quão útil pode ser, né? E também a dica cultural, eu vou usar um dos sites que eu mais uso, que é o Mais Retorno. Se você jogar lá no Google Mais Retorno, fundos, vai ter o comparador de fundos. Então, é uma ferramenta que, para acessar informações de gráficos de retornos dos fundos contra os índices e vários índices, retornos mensais e em janelas anuais, crescimento de patrimônio líquido e carteira com a defasagem da CVM, mas vai ter exibido lá a carteira do fundo, todos os ativos, tá tudo ali. E não só para o fundo, mas para a gestora como um todo, a evolução do patrimônio líquido dessa gestora, também tá tudo ali. Então, acho que nem todo mundo sabia do quão completo é a ferramenta, mas é uma coisa que talvez seja banal para algumas pessoas, mas fica aqui a minha dica E é de para. graça, né, tem obviamente os E é de produtos pagos, graça. mas poxa, só sem pagar você já consegue muita informação sobre fundo ali através do Mais Retorno. Então, a minha dica se aplica principalmente a quem quer analisar fundos, que é uma coisa que todo mundo que investe em fundos deveria buscar minimamente se informar. Então, fica aqui a minha dica cultural. Então é isso. A gente, com isso, encerra o programa. Eu queria só reforçar a mensagem do Guilherme Avessa que quaisquer sugestões de gestoras, conteúdos, cartas que vocês queiram que a gente comente aqui, posta e comente nos comentários do YouTube, que a gente vai ler com carinho. E obrigado de novo pela audiência de vocês a cada mês, né? Para quem está nos assistindo e escutando. E é isso. Se vemos no próximo mês. Valeu!